Marcos capítulo 3, o Evangelho de São Marcos. Marcos continua a escrever para os seus ouvintes que estão perseguidos, homens e mulheres e crianças que estavam a dar a sua vida por amor a Cristo, e obviamente ele está a demonstrar quem é a pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez ele vai relatar-nos que não basta conviver com Jesus, conhecer Jesus para ser um seu seguidor. Eu diria que esta mensagem poderia dar-lhe o título A Verdadeira Família de Jesus. Quem é a verdadeira família de Jesus? E este texto vai nos colocar exatamente nessa posição. Porque às vezes nós podemos criar a ilusão que só aqueles que estão fora da comunidade cristã é que não são cristãos. Eu quero-te sugerir que, se calhar há fora da comunidade cristã cristãos, e há dentro da comunidade cristã aqueles que não são cristãos. E nós vamos ver aqui três grupos nesta passagem, três grupos distintos, que vão rotular Jesus de louco, ou de endemoniado, ou um outro grupo, o Deus vivo e verdadeiro. Então teremos estes três grupos, e o mais surpreendente é o primeiro, que chama de Jesus de louco. Seria talvez aqueles a quem nós esperaríamos menos que tivessem essa atitude para com Jesus Cristo. No entanto, são os seus familiares próximos, a sua mãe e os seus irmãos. Sim, já agora, essencialmente para aqueles que nos ouvem na internet, Jesus tinha irmãos. E nós iremos ver as Escrituras, os nomes dos 4 irmãos de Jesus Cristo e as suas várias irmãs. Eu sei que para alguns isto é escandaloso, porque alguns acham que Jesus Cristo e Maria nunca mais teve filhos, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. No entanto, esta família de Jesus tem uma atitude peculiar para com Jesus Cristo. Então, abrindo a Bíblia, Marcos capítulo 3, verso 20, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Então ele foi para casa, Jesus e os seus discípulos tinham passado o tempo em oração, que é o texto anterior, do verso 13 até ao 19. Jesus tinha estado a noite em oração, escolheu os seus 12, e no final eu vou voltar a esta passagem da escolha dos 12, porque é interessante quem são estes 12. Mas então, depois disso, diz o texto, Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus, a família de Jesus, e o Evangelho de São Lucas diz-nos quem é esta família, e o Evangelho de São Mateus diz-nos quem é esta família, dizendo que é a sua mãe e os seus irmãos. Os parentes de Jesus, ouvindo isto, ouvindo que Jesus estava a ter um comportamento estranho, Jesus estava a ter a sua vida em risco, que é isto que eles estavam a ouvir. Jesus estava a ter uma atitude tão fanática que nem tempo para comer já tinha. Era um homem tão ocupado, tão dedicado à sua missão, tão dedicado à sua vocação, que nem já estava a ter tempo para cuidar daquilo que é essencial, que é a comida e o descanso. A família de Jesus, ouvindo isto, ouvindo que ele estava a ter uma vida tão focada, entre aspas, tão fanática, saíram para... O que é que diz a vossa Bíblia? A família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus saíram, foram ter com ele, preocupados com ele, porque ele estava a ter um comportamento um pouco estranho, estava a fazer coisas um pouco estranhas, para prendê-lo. É possível que aqui a família de Jesus já tivesse tido conhecimento do que os fariseus estavam a arquitetar matá-lo. E a preocupação desta família, obviamente, era proteger a pessoa de Jesus Cristo. Mas porquê é que eles pretendiam prendê-lo? Porque diziam que ele é louco. Ele está fora de si. Talvez nós não estaríamos à espera desta atitude de Maria, de Tiago, de Simão, de Judas, os irmãos de Jesus Cristo. Talvez nós estivéssemos a pensar que pessoas que conviveram 30 anos com Jesus Cristo tivessem dúvidas acerca de quem Jesus é. Essencialmente, Maria surpreende-nos que ela tenha esta atitude quando a Bíblia diz que ela recebeu uma revelação quando Jesus foi concebido por um anjo, veio para anunciar quem ela era. Ela ouviu a profecia de Simão, ouviu a profecia de Ana, ela viu como Jesus se comportava, e diz o texto bíblico, ao longo da infância de Jesus, do crescimento de Jesus, Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Eu creio que Maria
não teria muitas dúvidas, ainda que tinha algumas, obviamente, que Jesus Cristo seria o Messias. Tanto que nas bodas de Canaã, no capítulo 2 do Evangelho de São João, ela diz àqueles servos: façam tudo o que Ele vos mandar. Ela estava consciente que Jesus provavelmente seria de facto aquele Messias que viria cumprir a promessa de que seria o Messias da casa de Davi. Porque José, seu marido, era o descendente do trono e o herdeiro do trono de Israel. No entanto, com o passar do tempo, e parece que Jesus não estava a cumprir os planos que Maria e os seus irmãos esperavam, porque talvez eles esperassem que Jesus fosse mais um monárquico, alguém que assuma a sua monarquia, o seu reinado, do que alguém que é mais parecido com um profeta. Alguém que é mais parecido com Deus, feito homem. E eles acharam aquilo estranho. E foram ter com Jesus porque eles o consideravam louco. Jesus não está em si mesmo. Aquilo que ele faz, o tempo que ele gasta com as pessoas, a forma como ele lida com as multidões, parece que ele não está bom do juízo. E esta é a preocupação da família de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero salientar é que passar tempo com Jesus, vir à igreja, estares em espaços onde assistes a coisas que Jesus faz, não faz de ti necessariamente alguém cristão. No entanto, obviamente, dá-te boas possibilidades para te tornares cristão. Porque tu estás a assistir àquilo que o Messias está a fazer. Mas pode acontecer que diante daquilo que Jesus realiza, a conclusão a que chegas é que Jesus não encaixa dentro daquilo que, humanamente falando, é a normalidade. E não encaixa, de facto. Achei interessante que a conversa com aquele jovem, a certa altura, ele estava a dizer: bem, Jesus para mim é um bom homem. Jesus é uma boa referência. É um homem que fez uma diferença na sua época, mas não passa muito disso, de um bom homem. Achei interessante o que C.S. Lewis diz acerca deste tipo de reflexão. Diz: um homem que foi somente um homem e que disse as coisas que Jesus disse e fez, não podia ser um grande mestre moral. Ou seria um louco, ou seria mesmo alguém possuído por um demónio. E nós temos que fazer a escolha. Ou esse homem era o Filho de Deus, ou ele era um louco, ou algo muito pior. Jesus Cristo não pode ser somente um bom homem. Porque se ele era um bom homem, era um mentiroso. Porque ele afirmou-se ser o Filho de Deus. E alguém que se afirma a si próprio Filho de Deus não o sendo, ou é louco, ou é mentiroso, ou então é algo pior, como diz C.S. Lewis. Diz ele: precisamos acabar com estas frases paternalistas de que Jesus Cristo simplesmente foi um grande homem moral. Jesus não nos deixa esta possibilidade. Queremos nós quem Jesus verdadeiramente é. E Marcos está a tentar levar os seus ouvintes a perceber que este Jesus está relacionado com a sua família, e aquela sua família olhava para ele com esta atitude. Ele passou-se. Ele não está em si. Ele não é tão bom como nós pensávamos, afinal de contas. Nós temos que ir lá e livrá-lo desta situação em que ele se encontra. Porque ele não está em si mesmo. No entanto, temos aqui no texto seguinte, o verso 22, um outro grupo de pessoas, os escribas. E diz as Escrituras, verso 22, capítulo 3 de São Marcos: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam... Agora este é o outro grupo de pessoas que olham para Jesus e não ficam indiferentes à sua presença. Ele está possesso por Belzebu. Ele está possesso por Belzebu. Era a outra constatação destes homens que vinham de Jerusalém e olhavam para Jesus Cristo e diziam: bem, há aqui qualquer coisa estranha, há um fenómeno que ele faz e ultrapassa, mas diante das evidências, ou ele é Deus, ou ele é outra coisa qualquer. Porque não havia hipótese para estes homens, obviamente, de negar a atitude sobrenatural que Jesus tinha sobre os enfermos, sobre os endemoniados. E obviamente, por causa desta atitude, Jesus conta uma história, conta uma parábola que é fundamental para nós entendermos até a nossa própria maneira de ser e de estar hoje em dia.
E eles diziam, então é pelo maioral dos demónios que ele expele os demónios. E então Jesus conta-lhes esta história, dizendo que isso não é possível, é um raciocínio profundamente ilógico, é um raciocínio de loucos, pensar que ele expele demónios pelo maioral dos demónios. E diz Jesus, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está a dizer, o raciocínio que vocês têm a meu respeito é completamente insano. É impossível olhar para as obras que eu faço e a conclusão que vocês tiram é uma conclusão profundamente errada, manipulada, intencionalmente desviada daquilo que é a verdade. Atribuir as obras de Jesus e à libertação que Jesus aplicava às pessoas endemoniadas que provinha de Satanás é um erro de não perceber o princípio básico de estabelecer um reino, de estabelecer uma casa, de estabelecer algo que vai prosperar. Por isso ele diz, é um raciocínio enviosado, é um raciocínio de loucos. Sim, quem está louco não sou eu. E então Jesus está a dizer, obviamente, que estes homens têm uma intenção objetiva, clara no seu íntimo, de atribuir a Satanás as obras que Deus está a operar. Este é o segundo grupo de pessoas, que olhando para aquilo que Jesus faz, olhando para as obras e as evidências inequívocas da ação do Espírito Santo, atribui à ação de Deus obras do diabo. E depois Jesus vem fazer uma declaração que tem sido talvez das declarações mais polémicas e mais tinta fazem correr em termos da teologia. E ainda a semana passada estava no foro da casa e uma irmã veio ter comigo e disse: pastor, como é que é isso? Podemos nós, os cristãos, realmente perder a salvação e o relacionamento que temos com Deus? E então o que é que diz sobre o pecado imperdoável? Aquele pecado que a Bíblia diz que não é perdoável. E é esse texto que nós temos aqui diante de nós. Então Marcos capítulo 3, no verso 28 diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque dizia: está possesso de um espírito imundo. Antes de entrar nesta última parte deste versículo, eu gostaria de começar, obviamente, por onde Jesus começa. E o que é interessante nesta afirmação de Jesus Cristo é que o primeiro aspecto é uma declaração de grande promessa, de bênção e de esperança para todos nós. Eu não sei se reparam, porque esta afirmação última começa com um mas. O verso 29 começa com um mas. Mas antes do mas, Jesus diz algo extraordinário. Não sei se reparam. E às vezes nós ficamos focados naquilo que é uma pequena parte da verdade e desprezamos o todo da verdade. Jesus faz uma afirmação categórica. E qual é? Todo o pecado será perdoado. Todo aquele que se aproxima de Jesus com verdadeiro arrependimento e fé, não há qualquer pecado que o homem tenha cometido à face da terra que não seja perdoado quando nós nos aproximamos de Jesus. Tudo vos será perdoado. Inclusive, diz ele, a blasfémia. É interessante que a família de Jesus tinha acabado de dizer algo, nem sei muito bem como classificar, mas em relação a Jesus, eles falharam redondamente. Eles não estavam a perceber quem era verdadeiramente Jesus. A própria mãe de Jesus e os seus irmãos tinham pensado que ele era louco. E Jesus está a dizer, até isto lhes será perdoado. Mesmo alguém que diga, eu não creio em Deus, Deus não existe, eu não creio em Jesus, não creio que Jesus seja quem Ele diz ser. Mesmo isto, diz as Escrituras, diz o nosso Senhor, vos será perdoado. Tudo vos será perdoado.
de Jesus Cristo. E esta é uma das grandes afirmações que eu acho que é importantíssimo nós não passarmos por cima dela. Uma esperança para todos nós. Não há pecado que eu tenha cometido, pensamento que eu tenha tido, palavra que eu tenha proferido, ato que eu tenha praticado que Jesus não possa perdoar. Tudo vos será perdoado. Qual é a única condição que Jesus coloca para nós sermos perdoados? A Bíblia diz é o verdadeiro arrependimento e depositar a nossa fé que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são suficientes para perdoar os nossos pecados. Se nós tivermos esta fé em Cristo, na sua obra, todos os nossos pecados podem ser perdoados. Todos nós podemos ser restaurados. Mas Jesus está a dizer, mas, há limite. Há um limite. E esse limite é este pecado que Jesus atribui, o pecado eterno, o pecado que é a blasfémia contra o Espírito Santo. E isto é que tem dado pano para mangas. O que é este pecado de blasfémia ou o pecado contra o Espírito Santo? Este pecado eterno que Jesus aqui descreve em Marcos. Então muitos autores procuram explicar, têm opiniões, têm posições sobre esta matéria. Mas o próprio Jesus dá uma explicação sobre que pecado é este. Porque no verso 30 ele diz, Jesus dizia isto, Jesus fez esta reflexão por causa deles dizerem que Jesus estava possesso. Estavam a atribuir a Satanás aquilo que é as obras do Espírito Santo. Ou seja, por outras palavras, o pecado de blasfémia que Jesus aqui está a dizer é quando um homem tem as evidências claras que Deus está a agir, que é o Espírito Santo, porque não havia forma de negar a ação de Deus. Quando alguém vem para o meio, imaginem vocês que nós aqui teríamos alguém com um problema de uma deformidade qualquer. Uma mão ressequida, como foi o caso. Ou alguém possesso, e a pessoa veio à frente, Jesus impondo as mãos sobre eles, e de repente um braço que estava errado cresce diante dos nossos olhos. As evidências são inequívocas que não pode ser nem manipulação, nem magia. Obviamente é a ação sobrenatural de Deus. E diante disso a pessoa diz, não, eu não creio mesmo assim. Uma perna cresce, um cego de infância passa a ver, e nós começamos a pensar, bem, isto é estranho, eu não sei explicar isto, mas não é de Deus. E quando a pessoa sistematicamente nega no seu coração que a ação que está a ser evidente, que é sobrenatural, que provém dos céus, provém de Deus, nós atribuímos, mais grave ainda, não é só pôr em dúvida que aquilo não é de Deus, mas atribuímos ao poder satânico aquilo que só Deus pode fazer. Obviamente é uma blasfémia contra o Espírito Santo. Porque estamos a negar os atos do Espírito. E nesse sentido Jesus nos alerta, cuidado, porque muitos caminhavam com Jesus há muito tempo, como é o caso da família de Jesus. E no entanto olhavam para as obras que Cristo estava a realizar e pensavam, ele não está em si mesmo, ele não está bem da cabeça. Nós temos que ir lá e retirá-lo deste meio ambiente, porque isto está a fazer mal a Jesus. Se calhar alguns de nós já sofremos esta acusação de alguns familiares nossos. Vocês vão àquela igreja, aquelas igrejas são um pouco estranhas, estão a mudar, isto é fanatismo, que coisa, vocês não estão bons, estão a ser manipulados, estão a ser... Ainda ontem falava com uma pessoa e dizia isso, eu achava, mas quem são as pessoas que vão à vossa congregação? É assim pessoas assim mais humildes, bem, são humildes, graças a Deus, porque se arrependeram do seu pecado. Mas em termos de profissão, são normalmente pessoas com responsabilidades nas suas empresas. São pessoas formadas e licenciadas e com mestrados e doutoramentos, algumas delas, e outras não, mas são de facto pessoas humildes nesse aspecto, porque reconhecem o seu pecado. E as pessoas têm a ideia de que aqueles que abraçam a fé normalmente são pessoas fracas. A fé é assim para os fracos, não é? E continuamos a beber esta mentira que nos foi lançada por uma sociedade profundamente humanista, de pensarmos que aqueles que abraçam a Cristo são pessoas fracas. Se eu sou fraco, dou glória a Deus, porque a minha qualidade de vida tem sido assente nas promessas e na esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Se eu sou fraco, dou glória a Deus, porque é isso que me tem dado qualidade de vida. É isso que me tem dado paz interior. É isso que me tem dado a força para ajudar aqueles que estão a passar por dificuldades. Se eu sou fraco, dou graças a Deus, porque é isso que me tem feito chorar com os que choram e rir com os que riem.
sou fraco, dou graças a Deus, porque é assim que eu noto para a minha vida e hoje nem consigo conceber como seria a minha vida sem Deus. A minha afirmação para com a minha relação com Deus tem sido como aquela de Pedro: Senhor, para quem iria eu? Tu tens as palavras da vida eterna. E a esperança que eu tenho, a alegria que eu tenho, a paz de espírito que eu posso usufruir, eu consigo encontrá-la na pessoa de Jesus Cristo, consigo encontrá-la na meditação, consigo encontrá-la na oração. E quando às vezes estou em baixo, desanimado, desencorajado, porque também acontece, quando passo 1 hora ou 2 em oração, saio dali renovado. E não preciso andar me encharcar em álcool, ou drogas, ou comprimidos, ou outras coisas quaisquer, porque encontro essa renovação na pessoa de Jesus Cristo. Talvez seja realmente fraco, mas a força que eu encontro em Deus dá-me ânimo para continuar. Agora, não podemos atribuir à pessoa de Deus, às ações que Deus opera. Hoje não temos Cristo realmente no nosso meio fisicamente, mas as obras do Espírito Santo continuam a agir no meio de nós. E nós podemos cair neste risco de olhar para as evidências sobrenaturais da ação de Deus e ainda assim atribuir a seres estranhos, ou seres endemoniados, ou ao próprio diabo. E obviamente Jesus está a dizer: isto é realmente uma blasfémia contra a ação de Deus. John Piper, ele diz a certa altura sobre esta mesma reflexão: o pecado imperdoável de blasfémia contra o Espírito Santo é um ato de resistência em que se menospreza o Espírito Santo tão gravemente que ele se retira com o seu poder de convicção do pecado para sempre, de forma que esse pecador nunca mais poderá se arrepender do seu pecado. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? E quando o Espírito Santo diz: eu nesta pessoa não vou agir mais, esta sim nunca mais encontrará arrependimento no seu íntimo. É à semelhança de Esaú, quando o livro de Hebreus diz que Esaú buscou alguma coisa, mas na realidade ele não se arrependeu, porque ele buscou até com lágrimas. Mas diz o texto que é algo surpreendente: não encontrou no seu coração o lugar de arrependimento. O arrependimento é o que faz a mudança, e o lugar de arrependimento é o lugar, digamos assim, onde o Espírito Santo está. E nós podemos conviver e andar a viver em pecado sistematicamente sem nos arrependermos, e podemos chegar a um ponto realmente que desprezamos de tal forma a ação do Espírito em nós que a nossa consciência, dizemos nós em português, o vernáculo, fica cauterizada, já não estamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo diz. Mas ainda aí, assim, isso não é este pecado. Porque este pecado que as Escrituras dizem é o pecado imperdoável. É um ato consciente, claro, de rebeldia contra Deus, em que eu digo em consciência: isto que Deus está a fazer, eu nego e atribuo a Satanás aquilo que é a ação de Deus. Porque o texto não nos deixa outra alternativa, porque é o próprio Jesus que o explica no verso 30, porque Jesus disse isto porque eles afirmavam que Jesus expulsava demónios pelo principal dos demónios, que era Satanás. É uma ideia tão estapafúrdia, tão ridícula, mas ainda assim os escribas acreditavam nisto. Então, muitos cristãos às vezes vivem angustiados: será que eu já pequei contra o Espírito? Será que eu já cometi o pecado imperdoável? Eu quero dizer, se tens essa preocupação, provavelmente não cometeste esse pecado, porque quem tem essa preocupação não pecou de certeza contra o Espírito, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o facto de teres essa dúvida já faz de ti alguém que se quer aproximar de Deus. E se achas que fizeste alguma coisa que realmente entristeceu o Espírito, porque isso nós vemos nas Escrituras, que o pecado entristece a obra do Espírito Santo em nós. Por isso Paulo diz: não extingais o Espírito que há em vós. Então arrepende-te, pede perdão ao Senhor, porque Ele diz: todo o pecado será perdoado. Esta é uma esperança tremenda que o nosso Senhor nos concede. Tínhamos a plena consciência de que realmente nós, como cristãos, podemos ser regenerados, podemos ser restaurados, mas há uma condição. E essa condição é nos arrependermos profundamente do nosso pecado e aceitarmos pela fé que Jesus Cristo tudo fez para que todos os nossos pecados sejam perdoados. Se isto não anima o nosso coração, irmãos, então já estamos mortos.
Porque esta é a maior esperança que nós podemos ter, de ter uma vida nova em Cristo Jesus. E este episódio então é concluído, de novo, voltando ao cenário da família. Verso 31. Nisto chegou então sua mãe e os seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, porque talvez a mãe e os irmãos de Jesus, não só porque a multidão era imensa, mas talvez a família de Jesus estava na dúvida como é que o próprio Jesus reagiria, como é que iria acontecer este encontro. Talvez eles tivessem dúvidas sobre a atitude que Jesus iria ter, mas ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Nós não podemos entrar ali naquele meio ambiente e dali prender Jesus, arrastá-lo cá para fora, trazê-lo cá para fora e levá-lo deste meio ambiente, porque isto está-lhe a fazer mal. Esta era a preocupação da família de Jesus. E muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs. Eu, mais uma vez, espero que aqueles que estão a ler esta passagem não leiam outra coisa, porque a Bíblia claramente nos mostra que Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs. Eu sei que para muitos ficarão chocados, essencialmente aqueles que creem que Maria ficou virgem para o resto da sua vida. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. E aliás, é importante dizer que se Maria teve mais filhos e teve relações sexuais com José, em lado nenhum nas Escrituras isso diz que é pecado. Não diminui em nada aquilo que Maria é pelo facto de ela ter filhos. O facto de ela ter filhos é uma bênção que Deus lhes deu. E a Bíblia em Mateus diz até os nomes dos seus irmãos, que é para que não houvesse dúvidas quem eram estes irmãos de Jesus. Próprias Escrituras denotam e escrevem os nomes desses seus irmãos. E eram vários, eram 4 pelo menos homens e muitas irmãs, diz o texto bíblico. E aqui continua então que estes estavam a olhar do lado de fora, sua mãe e seus irmãos estavam lá à espera que ele viesse. E então Jesus tem uma atitude surpreendente. Verso 33. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar por aqueles que estavam sentados ao seu redor, olhando para aqueles que ali estavam, e ele diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos está a escrever para os seus ouvintes que estão a entregar a sua vida por Jesus Cristo, por causa da sua fé. Ele está a dizer: vale a pena dar a vida, porque os verdadeiros irmãos de Jesus, as verdadeiras irmãs de Jesus, a verdadeira família de Jesus Cristo são aqueles que obedecem à vontade do Pai. Então, se tu és um daqueles, eu quando pensava nesta meditação e pensava em nós como igreja, eu penso: aqui estão os irmãos, as irmãs de Jesus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, mas eu às vezes fico com receio se no nosso meio não está alguém que já se habituou a andar com Jesus, a ver Jesus fazer coisas, mas no seu íntimo acalenta a ideia de que eu sou família de Jesus, eu tenho é que proteger Jesus. Jesus não precisa de proteção de ninguém, nem da sua mãe, nem dos seus irmãos. Nenhum de nós tem o direito, ou nenhum de nós foi colocado como advogado de Jesus. Já repararam que o que Jesus pede de nós não é que sejamos seus advogados? Eu não preciso defender Jesus. Alguém diz: eu não acredito em Deus. Tudo bem. És tu que tens de fazer a caminhada com Deus. Eu acho que Deus isto, Deus aquilo. Óbvio que eu posso dar as minhas razões porque é que eu creio. Ontem naquela conversa dizia: sabe, Sr. Carlos, aquilo que eu creio, a experiência que eu tenho com Deus, a mim, faz-me um bem tremendo. A mim. Obviamente eu vejo o bem que faz a todos aqueles que eu pastoreio. Aqueles que eu vejo que estão em dificuldades e que percebem que há esperança em Cristo, que ajustam a sua vida e obedecem ao Senhor. Aqueles que passam a ter intimidade com Deus. Eu vejo o reflexo disso na vida deles. Mas, obviamente, além disto que eu vejo, a experiência que eu tenho com Deus, para mim é fantástica. Quando eu estou desanimado, eu busco o Senhor e Ele enche o meu coração. Quando eu estou sem paz, ansioso, eu posso passar um tempo em oração e a alegria do Senhor vem sobre o meu coração. A paz de Deus enche o meu entendimento de uma forma que eu não consigo conceber e Deus trabalha no meu ser. Quando eu tenho uma dificuldade, eu coloco diante de Deus e Deus leva
essa dificuldade e muitas vezes traz a solução para o problema. Então, na minha própria experiência, eu vejo um benefício tremendo em ter uma relação com Deus. E, consequentemente, obviamente, noutros que têm tido a mesma experiência com Deus. Então é interessante que Jesus diz: a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que são realmente família íntima, são aqueles que fazem a vontade do Pai. São aqueles que obedecem a Deus. Jesus não está a dizer que a salvação é pelas obras. Jesus não está a dizer que a pessoa ingressa na família de Deus pela obediência às obras. Jesus está a dizer que a pessoa ingressa na família de Deus porque, sendo obediente à voz de Deus, percebe que o caminho da salvação é o caminho do arrependimento e da fé. É o caminho de entender que, se eu me arrepender, eu não tenho nada para oferecer a Deus, mas eu posso, pela graça de Deus, receber o seu perdão imerecido, porque eu me arrependo, porque tudo será perdoado àquilo que peca. Tudo. Eu posso obter o perdão de Deus quando eu me arrependo. E quando eu deposito a minha fé, que só Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz podem trazer a restauração à minha vida. E por isso eu passo a ser família de Deus. É interessante que provavelmente esta experiência marcou um dos seus irmãos, Tiago, que é o autor da carta que nós temos de Tiago lá no final da Bíblia. E é interessante que Jesus estava a dizer que toda a blasfémia, nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, que descreve este mesmo episódio, Jesus diz: até a blasfémia contra o Filho será perdoada. Até aquilo que se diz contra Jesus será perdoado. E eu imagino que Tiago percebeu isto, porque ele estava ali, no contexto, como o irmão de Jesus, a dizer o que é acerca do seu irmão mais velho. Porque Jesus, para todos os efeitos, era o primogênito de Maria e José. Era o irmão mais velho. E nós sabemos isto porquê? Porque a própria cultura judaica nos diz que o filho primogênito, o filho mais velho, herdava do pai o negócio e aprendia com o pai a arte que o pai tinha. E Jesus era conhecido como quem? O filho do carpinteiro. Jesus claramente aprendeu o ofício de carpintaria com seu pai. Como sendo o irmão mais velho, Tiago, olhando para Jesus, o seu irmão mais velho, ele disse: nós temos que ir lá resolver este problema. E Jesus disse: mesmo aqueles que pensam a meu respeito que eu estou louco, isso será perdoado. E é curioso olhar para as Escrituras, e eu quero te convidar a abrir em Tiago, capítulo 3, ver o aprendizado que eu creio que Tiago fez com esta experiência que ele teve. E ele descreve-nos aqui no seu livro de Tiago, que este livro de Tiago que nós temos é escrito pelo meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. E no capítulo 3 de Tiago, verso 2, ele diz o seguinte: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Eu imagino que esta experiência que Tiago teve, de dizer entre eles, eu estou a imaginar, a Bíblia não diz isto, mas a Bíblia diz que eles consideravam Jesus como alguém que não estava bem no seu juízo, alguém que não estava em si mesmo. E eu imagino que Maria, José, com os seus 4 filhos, mais as suas irmãs, caminhando para o sítio onde Jesus se encontrava, talvez eles estivessem a dizer: mas ele não está bem, ele não está bom da cabeça, como é que ele foi fazer isto? Como é que ele anda metido com esta gente, anda a dizer que é o Messias? E agora Tiago diz: cuidado com aquilo que tu dizes. Cuidado com a tua língua. Cuidado com as tuas palavras. É verdade que Jesus, olhando para esta sua família, ele diz: até o pecado de blasfémia contra o filho será perdoado. Até aquilo que dizes contra mim mesmo será perdoado. E Tiago diz: pois é, cuidado com a língua. A língua é este órgão pequenino, diz lá o verso 6. Ora, a língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai,
também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu imagino que Tiago terá aprendido a lição de não abrir a sua boca à toa, não abrir a sua boca sem compreender a realidade que está diante de si. Porque às vezes a realidade que está diante de nós parece uma coisa, mas na realidade é outra. E Tiago deve ter experimentado isto de uma forma tão forte, porque obviamente nós entendemos que este episódio que eles têm aqui descrito por Marcos muda depois com o passar dos tempos. Nesta fase eles estavam a pensar: Jesus está louco, mas após a sua ressurreição eles perceberam que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Foi necessário Jesus ressuscitar para que a sua família entendesse quem Jesus verdadeiramente é. É interessante que o Evangelho de São Lucas descreve este mesmo episódio, e é quando Jesus, pouco tempo depois, diz: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Aqueles que o deviam conhecer mais profundamente eram aqueles que estavam com mais dúvidas acerca do ministério de Jesus Cristo, a sua mãe e os seus irmãos. Mas Jesus Cristo até diz: até isso será perdoado. Até estas dúvidas que eles têm podem ser perdoadas. O que é que não pode ser perdoado é quando é atribuído a Satanás aquilo que Deus está a fazer. É quando é dada a honra a Satanás daquilo que é o ministério do Espírito Santo. Isso é o pecado que não é tolerável, não é aceitável, não é perdoável. Por isso, tudo aquilo que o homem cometer lhe será perdoado. E Tiago, certamente compreendendo isto, ele deixa-nos esta carta lindíssima sobre a importância daquilo que nós dizemos. Porque provavelmente Tiago entendeu o seu erro, a forma como ele falou acerca do seu irmão Jesus Cristo, a forma e a atitude que ele tinha para com Jesus e o ministério que ele estava a desenvolver. E por isso ele deixa-nos estas palavras lindíssimas: cuidado com aquilo que tu dizes. Então, cada um de nós, eu creio que temos este privilégio de podermos ser daqueles que são filhos de Deus, irmãos, digamos assim, nas palavras de Jesus Cristo, irmãos de Jesus e suas irmãs, que Ele próprio nos acolhe porque estamos dispostos a obedecer à sua vontade, porque entendemos que o reino dos céus havia chegado. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 12, no mesmo relato, diz: se porém eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino dos céus. E esta era a confirmação de que o reino de Deus havia chegado entre nós. E se nós cremos nestas palavras do Senhor, o meu desafio para cada um de nós é continuemos a pregoar, a anunciar, a proclamar aquele que nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tem perdoado. E se nós estamos conscientes do seu perdão, eu espero que do nosso coração brote uma alegria tal, uma alegria profunda, que nos leva a amá-lo profundamente. Aliás, no mesmo contexto desta passagem descrita nos outros Evangelhos, é o episódio em que Jesus entra na casa de um fariseu e lá ele está a comer à mesa e chega uma mulher pecadora e está a ungí-lo com um alabastro caríssimo, um perfume caríssimo. E o fariseu que ali está, que tinha convidado Jesus para almoçar em sua casa, vejam bem, portanto, Jesus aceitou ir com o fariseu, e ele está a resoar no seu coração: mas este homem não percebeu ainda que aquela mulher ali é uma pecadora, está-lhe a lavar os pés, é uma pecadora. E Jesus diz: aquele que muito é perdoado, muito ama. Quem tem muita consciência do seu pecado sabe que a única saída é o amor a Deus. Eu desconfio que se nós temos muitas resistências em relação a amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, se temos algumas dúvidas ainda em relação a como manifestar este nosso amor para com Deus, eu quero desafiar que provavelmente ainda não percebeste o quanto Deus te perdoou. O quanto Deus nos ama. O quanto Deus realmente fez por nós. Quanto mais consciência eu tenho de quem sou, quanto mais consciência eu tenho da miséria e do meu pecado, mais amor brota do meu coração para com o meu Deus. Porque eu sei daquilo que Ele me livrou. Eu sei onde poderia estar se eu não tivesse a Cristo.
Tens tu consciência disso? Amas tu e obedeces ao Senhor porque Ele é a tua família. Ele é o Deus a quem tu amas. Ele é o Deus a quem tu serves. Eu creio que precisamos de nós, cristãos, que fazemos parte destes que estão sentados aos pés de Jesus, destes que têm um relacionamento com Deus, destes que são família verdadeiramente de Deus, precisamos talvez de ser mais obedientes. Diminuir realmente esse fosso que nós temos vindo a falar entre aquilo que nós já sabemos e aquilo que verdadeiramente fazemos e vivemos. Porque a família de Jesus não é aquela que caminhou com Ele há anos. Não é aquela que tem dúvidas acerca de se eu sigo ou não sigo as orientações de Jesus. A família de Jesus não é aquela que olha para Ele e diz talvez Ele ficou fora de si. Ele está a exagerar, Jesus está a pedir coisas que são um exagero. A família de Jesus é aqueles que obedecem àquilo que Ele pede. Então não desprezes aquilo que Deus te está a pedir. Se Deus te está a pedir alguma coisa, faz. Mesmo que seja uma coisa que tu não compreendas muito bem o que é que estás a fazer. Eu quero dizer que se estás a obedecer a Deus, é a melhor decisão que tu tomaste. Então há muita coisa que a Bíblia já nos disse que nós devemos fazer e obedecer a Deus. Se Deus falou ao teu coração, por favor, põe mãos à obra. Não basta conviver com Jesus. Porque a conclusão a que pode chegar é que ele afinal é só um louco. Pediu coisas estranhas. Fez coisas fantásticas, mas está-nos a pedir coisas estranhas. Que o nosso Deus coloque no nosso coração uma atitude de obediência profunda à sua palavra.